Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Andreia Fátima dos Santos, que é a Andreia del Fuego, mestre em Filosofia pela Universidade de São Paulo, é autora de romances, de contos, livros juvenis. Na adolescência teve formação técnica em publicidade, época em que escrevia contos eróticos. E ao mostrá-los a um amigo jornalista, recebeu o convite para criar uma secção de respostas a dúvidas sobre sexo como uma personagem. E daí o pseudónimo, a referência à Luz del Fuego. É. E eu fui pesquisar quem é a Luz del Fuego, porque há mesmo aqui uma homenagem, que foi a primeira artista brasileira a aparecer nua num palco. A Luz del Fuego, ela foi uma artista que trazia também não só as apresentações, a coisa artística, como ela tinha também questões políticas muito interessantes à época, década de 40, como feminismo, defesa à natureza. Àquela época, ela também inaugurou o naturismo no Brasil, chegou a viver numa ilha onde todos, enfim, eram naturistas. Então, assim, ficavam todos nus, claro, mas foi uma ilha muito bem frequentada. Teve visita de Brigitte Bardot, por exemplo. É uma mulher interessantíssima. Mas, ao fim, eu fui mantendo o pseudônimo quase que por distração. Mesmo sendo, não foi um plano, terei um pseudônimo literário. A essa época, eu não havia publicado nenhum livro. Eu não teria pensado num pseudônimo para publicar. Mas eu fui me apegando também. E é muito interessante também ter um outro nome que responde alguma coisa e ter no meu RG, no meu documento civil, um outro nome. Para as análises terapêuticas é excelente. Facilita bastante. E hoje em dia és uma autora conceituada, também é bom para questões de privacidade. Quer marcar um restaurante? Andreia Fátima dos Santos. Acho que ainda não cheguei nesse momento em que, se o nome está ali, as pessoas se alvoroçariam na frente de um restaurante. Mas caso aconteça, estarei protegida. E a Luz del Fuego foi mesmo a primeira artista naturista, foi dançarina, foi atriz, foi escritora, foi feminista, lá está, tanto isto anos 50 foi muito importante e foi até contratada para atuar além fronteiras. E depois, claro, que tinha os conservadores contra. Ela atuava nua com serpentes enroladas no corpo dela. Com serpentes. Ela era de uma família bastante conservadora, de políticos, e que também era uma família também que frequentava também intelectuais na época e tal, mas todos muito conservadores. E ela, imagine, ela furou esse lugar, né? Ela transgrediu ali e teve um final triste, porque ela tinha essa defesa à natureza, essa ilha onde ela morava. Havia uma pesca predatória em que os pescadores jogavam bombas e matar os peixes à bomba para pescar, veja bem. Sim. E ela começou a combater e esses pescadores assassinaram ela. Assassinaram ela brutalmente, cortaram o corpo dela, encheram de pedras, ela morreu afundada com pedras. Agora estás tu a fazer uma homenagem. Isso é bonito. E Luz del Fuego era um pseudônimo também. O nome dela era Dora Vivacqua. Dora Vivacqua, Olha verdade. Que interessante. E quando ela estava fazendo uma apresentação, ela teve, por coincidência, o mesmo maquiador da Carmen Miranda. E esse maquiador tinha um batom argentino chamado Luz del Fuego. E disse, por que não Luz del Fuego? Ai, foi assim? Foi assim. Que máximo. Interessante, não é? Eu adoro estas curiosidades. É. Adoro que era a Luz del Fuego e a Andreia Santos, que é a Andreia del Fuego, que escreveste Os Malaquias, foi vencedor do Prémio José Saramago, publicado em vários países, conta a história de 3 irmãos que ficam órfãos quando os seus pais são atingidos por um raio. Tens outras obras, As Miniaturas, tens a trilogia de contos, Minto Enquanto Posso, Nego Tudo, Engano Seu, outros contos, inúmeros infantos juvenis. Ganhaste o Prémio de Literatura para Todos do Ministério da Educação com a novela Sofia, o Cobrador e o Motorista. Integras inúmeras antologias. Estes textos eróticos também estão numa antologia, que eu fiquei curiosíssima. É de uma pesquisadora da Universidade de São Paulo, Eliane, que inclusive, participou agora do Festival Felicidade, que aconteceu no Centro Cultural de Belém. Estou aqui em Portugal também para
porque fui convidada para participar do festival. E é a Eliane Robert Moraes, ela faz uma pesquisa sobre esses textos eróticos na história da literatura, e acabei um dos contos desse primeiro livro de contos meu, bem antigo e tal, de um pouco mais de 20 anos de publicação, integra a antologia, e é muito interessante porque é um percurso, e essa própria antologia, ela é um retrato de como se pode escrever essa abordagem, esse erótico, essa atração. Eu acho que o erótico, ele também tem uma coisa de atração e repulsa, né? O erótico não é erótico com tudo. Tem coisas que não são eróticas exatamente para você, mas o fato delas não serem clareia aquilo que é e deixa aquilo que é ainda um pouco mais forte ainda. E conhece a Anaïs Nin? Ah, claro, imagina. Imagina se não lia Anaïs Nin lá com 25 anos, achando aquilo absolutamente extraordinário. Mas sabe uma curiosidade? Eu escrevi os contos eróticos menos por conta da Anaïs Nin e mais por conta de um livro esotérico, acredite. Uau! De quem? De uma francesa chamada Annick de Suzinelle. Annick de Suzinelle é cristã de primeira ordem, mas uma estudiosa das filosofias, enfim, das vertentes orais de saberes. E ela tem um livro chamado O Simbolismo do Corpo Humano, e ela fez uma coisa nesse livro que me chocou demais, chocou no sentido de me afetar mesmo. Ela misturou trechos do Velho Testamento, um mapa da acupuntura, quer dizer, esse conhecimento do Oriente também, com partes do corpo. Então, era corpo e simbólico intrincado de uma maneira em que sujeito e objeto fizessem exatamente assim. Nós, consciência como sujeito e objeto, mundo... o modo como ela escrevia isso era uma forma erótica. Eu enxerguei erotismo nisso. A forma como conhecemos o mundo tem o seu erotismo, tem a sua coisa que se mistura de deixar o objeto te sujeitar, enfim, fazer essa troca, essa comunhão de corpos mesmo entre nós que conhecemos e o mundo. E eu achei aquilo de um erótico. Então, os contos eróticos, eles são muito misturados eles são estranhos, esquisitos. Eu dei entrevista uma vez para um programa conhecido no Brasil, Provocações, e o apresentador, Marcelo Taz, me disse: o que você faz é contos erotizitos, eróticos com esquisitos. É o neologismo, sim. Erotizitos. Então eu fiz erotizitos, textos erotizitos. E depois aquilo foi uma fase de verdade, assim. E é muito interessante porque eu percebo que tudo que escrevo tem relação direta com o núcleo vivo do momento. Então, naquela época, aquilo era uma questão já filosófica para mim, de como se dá o conhecimento. Por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu penso o que eu penso? Isso sempre foi... Depois eu fui fazer filosofia, e aí as coisas se encaixaram. Eu pensei, bom, estou no lugar onde as loucuras que eu penso tem um lugar, uma reverberação, uma conversa. Mas, imediatamente depois do primeiro livro, que se chama Minto Enquanto Posso, e que tem parte desses contos erotizitos, eu passei pelo primeiro luto, que foi a morte da minha avó. Sempre se diz que o luto da avó é o luto iniciático, no sentido de que é a primeira figura lá de trás, ainda viva, que pelo tempo você tem a disponibilidade de convivência e que morre, né? E aquilo me afetou de tal forma, e eu nunca mais fui pro erótico. E a partir desse luto da minha avó é que veio Os Malaquias, livro em que ela é personagem. Uau! E ganhou o Prémio Saramago. E ganhou o Prémio Saramago. Os Malaquias. Eu vou deixar aqui tudo anotado neste descritivo do podcast. Aliás, e a Andréia tem muito mais obra escrita, que também está tudo público. Mais recentemente, aliás, foi em 2021, mas agora chegou a Portugal, A Pediatra, que já é outra fase da tua escrita, e devo-te dizer que é, para já, a melhor premissa de sempre, uma pediatra que odeia crianças. Eu já tinha ouvido falar deste livro. Alguém falou, mas eu não encontrei quem nas minhas notas. Alguém falou já neste podcast. Uma pediatra que odeia crianças, e é maravilhoso, estás de parabéns. O ritmo, o teu ritmo, a linguagem, não há o diálogo, vai na continuidade do enredo, é incrível. Queres falar um pouco sobre este livro?
Com o maior prazer. A pediatra surgiu caminhando. Eu sempre faço caminhadas diárias. A caminhada é o meu verdadeiro escritório de trabalho. E de saúde também. E me veio como uma pediatra que não gosta de criança. Imediatamente eu reconheci que aquilo era um livro, porque com uma trama já pronta. Bastava ela não deixar de ser pediatra e nem deixar... não tirar ela desse convívio com aquilo que ela odeia. Então a trama, eu não precisaria nem pensar nela. Era só colocá-la no papel, descobrir a voz dela, como ela falaria, qual seria a personalidade dela e deixá-la diante daquilo que é o Geriza, mas que é o trabalho. E depois eu fiquei mais ou menos uns 5 meses reescrevendo as 5 primeiras páginas até encontrar a voz dela. A personalidade. Claro que uma pediatra que não gosta de criança já diz muito de como ela é. Então, enfim, um processo delicioso. E tem uma coisa muito interessante, é que um dos pontos chaves do livro, eu obtive com uma conversa com uma pediatra portuguesa aqui em Portugal. Em 2019 eu fiz uma residência literária de 3 semanas, perto de Coimbra. Minha residência era em Penela, por conta um festival chamado Palavras do Fogo, um festival que surgiu por ocasião das vítimas de 2017 dos fogos em Pedrógão Grande. E a ideia da curadora, a escritora Filomena Amaral, era bonito, assim, as palavras chegam onde os bombeiros não alcançam. Então, a residência literária, todos os dias eu andava pelas aldeias em torno, conversando com crianças e idosos. Um desses idosos era uma pediatra. E eu estava no momento de descobrir a voz da Cecília, que é a pediatra do livro, e perguntei a ela. Primeiro eu disse que estava escrevendo sobre uma pediatra que não gosta de criança, e ela deu uma risada, assim, divertida, e aquilo fez toda a diferença, porque eu não conheço médicos. Não sou filha de médicos, amiga de médicos. É realmente um lugar desconhecido. E aquilo me pareceu autorizar a escrita. Depois, eu perguntei para ela, como pediatra e sendo mãe, se ela conseguia ser pediatra dos próprios filhos. E ela disse que era absolutamente impossível ser pediatra dos próprios filhos. E isso, para quem leu, sabe que perto do final, essa é uma questão que acontece e que é um ponto de virada emocional da personagem. Ou parcialmente virada emocional. Sim, que ela mantém ali aquela... não podemos estragar, mas sem dúvida. Não muda completamente, não. Mas eu vi quando cheguei a essa parte, em que de facto ela se confronta nessa situação, lembrei porque o pediatra dos meus filhos não é o pediatra dos filhos dele. Não deve ser fácil, tens que ser imparcial, não podes bloquear, não podes... Mas aqui nem sequer é essa a questão que se põe. Eu acho que às vezes há aqui uma loucura, mas eu muitas vezes, mais do que loucura, achei pragmatismo. Ela é uma pragmática. Eu gostei dela. Tem uma coisa que isso foi pensado no livro, isso foi antes da pandemia, em que, pelo menos no Brasil, tivemos uma crise de confiança em médicos. Médicos que politicamente defendiam uma medicação não comprovada cientificamente, por exemplo, e outros médicos que só agiam baseados em evidências científicas, né? Num lugar assim um pouco mais seguro de tratamento no meio de uma epidemia devastadora, que foi devastadora no Brasil. Então, era uma ideia a seguinte, assim, a ciência, ela chega numa medicação ou num protocolo de atendimento muito estudado e que ele funciona independente de você pensar, não é um efeito placebo, né? Não é um efeito em que o médico, por exemplo, precisa ter uma espécie de concentração ou uma espécie de talento nato para chegar àquilo. Não, ele chega com esse arcabouço científico em que as coisas funcionam. Um antibiótico funciona, um anti-inflamatório funciona. E isso, que é o que a personagem diz, inclusive, lá pelas Santas do livro, ela pode ser quem ela quiser, porque a ciência funciona. E muitos pediatras me procuraram, pediatras leitoras e leitores, isso foi assim muito interessante, que a grande maioria dizendo, ela é muito honesta e ela é uma boa médica, até pelo fato de não tendo, no caso dela era uma condição emocional, moral, enfim, ela se recusa a atender pacientes crônicos,
Ela delegava, ela mandava para os especialistas. Mandava para especialistas, mas também porque a vida dela é essa, assim, ela não faz vínculos, ela tem um problema imenso com a doença, com a morte e também com a vida. É uma figura que tenta se blindar da própria vida, ela não faz vínculos. Ela arruma um amante casado. Então, o facilitador é que ela nunca terá uma pessoa que tem muito a perder e que não vai invadir ela o suficiente porque ele tem outra coisa para lhe dar, um casamento. Ela começa a ter uma afinidade com a própria empregada, ela poderia ser amiga, mas aquilo é muito seguro, ela pode demitir a empregada. Da Daisy. a Daisy. Então, é ligação ao pai também. Aí sim, aí ela é ligada ao pai dela. E ela é ligada ao pai dela. Perfeitamente. Só que quando o pai é o único em que ela tem que ela não tem reservas. Até que o pai adoece. Quando o pai adoece, no segundo dia de internação do pai no hospital, ela já cogita um asilo. Pensando, a gente vai ter que pensar num jeito aqui, assim, eu não vou cuidar deste senhor, esse idoso. Em algum momento a gente vai pensar numa coisa muito confortável para os dois. Eu digo isso porque essa questão, por exemplo, de cuidado com idosos é uma coisa que o Brasil começa a envelhecer e é uma questão que começa a surgir nas famílias. Né? Bom, isso é um podcast só para cuidados com idosos. Mas só para dizer que foi uma das experiências mais encantadoras de escrita escrever essa personagem. E tem muita pesquisa. Tem pesquisa. Muita pesquisa, porque há aqui muitos remédios, na verdade há aqui muitos tratamentos, há muito remédio diagnosticado à criança, mas até isso é despachado. Aquela tinha inflamação, constipação da lista, aquela dele aquilo. O pragmatismo dela, o ritmo, está ótimo, muitos parabéns. Foi muita leitura em papers de tratamentos, enfim, de doenças, de medicina, mas sobretudo, muita leitura de grupos de doentes crônicos, ouvindo, porque como é que eu ia ter a cara de pau ou a ousadia de falar em primeira pessoa de uma médica? Como que eu faria isso? Eu acabei tirando isso não de falas de médicos. Como paciente, o médico do outro lado, ele tem a sua forma de dizer, o médico de uma forma pública, mas como é essa figura fora desse âmbito, né? E nesses fóruns de pessoas com doenças crônicas, são pessoas um pouco médicos de si. Uma pessoa com doença crônica que participa de um grupo é uma pessoa que foi a muitos médicos, que conhece os remédios, que conhece os procedimentos. E ele fala com uma embocadura, com uma dicção, como se fosse mesmo um médico. Essa cara de pau, não sei se aqui a gente tem que ser cara de lata, pau, eu tirei de pacientes e não de médicos. Ok. Olha, está certo. A pediatra foi também finalista do Prémio São Paulo Literatura e teve direitos vendidos para teatro e audiovisual. Sim. No teatro está com um grupo incrível, vai para o teatro e no cinema está em fase de desenvolvimento de roteiro. Uau, então leiam antes. A Pediatra é um livro não muito grande, aqui da Companhia das Letras. Agora vamos conhecer a Andreia Leitora. E vamos já para os livros que tu escolheste assim como favoritos, que é sempre difícil pedir só 4, não é? Lavoura Arcaica, do Radwan Nassar. Foi uma estreia deste autor. Conta-me. Radwan Nassar ganhou o Prêmio Camões. Ele tem uma obra de 3 livros. Ele deixou de escrever. Deixou de escrever. E Lavoura Arcaica é um livro que eu tive um contato tardio. É um livro que foi lançado em 75. Eu devo ter lido no começo dos 2000. Acho que 2005, eu acho. Que ganhei de um amigo escritor chamado Marcelino Freire. E eu tive um encontro absurdo com esse livro, a tal ponto de, na filosofia, o meu mestrado, eu levei Radwan Nassar para trabalhar Radwan Nassar junto com a fenomenologia da percepção do Maurice Merleau-Ponty. Então eu li, acho que é o livro que mais li, ainda por conta do mestrado, na filosofia. E é um livro de linguagem. O que me encanta na literatura é a linguagem. A trama, ela é secundária. Acho que estou sendo um pouco rude demais, não é exatamente que ela é secundária, porque acho que ela, muitas vezes a trama pede uma espécie de forma de dizer uma linguagem. E às vezes até a linguagem pede uma trama, naquela forma, né? Mas, no entanto, ele trabalha com 2 vozes
Uma voz que é a do André, que é o protagonista. André se apaixona pela própria irmã, mora numa zona rural, de um Brasil rural, patriarcal, uma família bastante tradicional, árabe, libanesa, pai, mãe, filhos e este André. André, logo no início, em primeira pessoa, ele se diz epilético, ou seja, ele fala em primeira pessoa e ele se diz que ele tem uma fala enfermiça. Essa fala enfermiça é uma fala da paixão, essa paixão pela irmã, que não é qualquer coisa. E ele não quer ter essa... Não, ele tem asco de si próprio, não é? Não tem asco de si próprio. É essa que é a coisa que me pega no próprio livro, é que, por exemplo, para defender que o amor aconteça entre ele e a irmã, ele chega a dizer: por que pode ser proibido galhos de uma mesma árvore se tocarem? Mas aí é que tá, assim, ele tem uma fala que é uma espécie de sermão pela paixão, a paixão como algo que precisa trazer o futuro violentamente para o presente. Quase que rasgando o tempo para trazer o futuro para cá, porque a paixão é uma urgência absurda. Um dos momentos dele para dizer, o Raduan, para colocar a paixão de André, é dizer que ele tem vontade de morder o coração de Cristo. E ele diz isso em frente ao altar, em frente a uma capela, depois que o ato chega a ser consumado, e ele tenta defender ele, porque ele é super católico, ele é um congregado mariano, e é invadido por esse sentimento. Ok, aí tem o pai. O pai é o homem, aí lavoura arcaica. O pai, o discurso dele é o discurso da paciência da colheita. Porque André, com essa paixão, ele quer colher aquilo que mal está semeado. E o pai, e aí o Raduan, quando o André fala, são falas quase sem ponto final. Às vezes um capítulo inteiro, que não é tão longo, o ponto final só no final do discurso. O pai tem parágrafo travessão. E isso é belíssimo, porque é como se o pai entrasse em cena. E isso sinaliza que ele vai dizer de uma outra forma. Já pausada, porque tem uma pausa. O travessão na página, ele faz uma pausa de fala. É quase uma cerimônia para dizer. E aí o Raduan troca essa voltagem da fala enfermiça do André, deste pecado inominável, desse tabu. E claro que estudei o tabu em Freud para falar disso no mestrado. O pai vai defender a semeadura sem a angústia da colheita, de que ele precisa ver o tempo, ele precisa acalmar. Mas esse acalmar é um respeito ao tempo. Claro que no livro é um respeito a tradições, né? É um respeito a uma forma conservadora de ver a vida, mas é um embate, no fim das contas, de como tratar o tempo entre paixão e paciência. Eu poderia falar sobre este livro, assim, quilômetros de horas. É melhor as pessoas lerem. Fazendo uma bobagem do que o livro é. A experiência de leitura que traz, por exemplo, você acompanhar uma emoção que você provavelmente pode rejeitar como emoção para você. Mas a linguagem vai te fazer atravessar e ter a experiência da personagem. Ok. Dividido entre o afeto desmedido da mãe e a severa autoridade do pai, o André tem de escolher entre cumprir o modelo do filho pródigo ou ser a ovelha tresmalhada. Confrontado com a contingência de escolher entre o corpo e a alma, entre o dever filial e liberdade, a única saída é deixar a casa de família, mas a culpa leva-a consigo. A culpa fundadora. A culpa tem tudo a ver com o outro livro, que é o Evangelho segundo Jesus Cristo. Que já lá vamos. Este é o Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. Ele só publicou 3 livros, como a Andreia disse, o Lavoura Arcaica, Um Copo de Cólera e Menina a Caminho, que é a reunião dos seus contos entre os anos 60 e 70. Ele é considerado, apesar de apenas 3 obras, é considerado pela crítica como um grande escritor e comparado a nomes consagrados da literatura brasileira, como era a Clarice Lispector, que hoje também a Andreia vai trazer, e depois então deixou de escrever em 84 e mudou-se para a sua cidade natal. Ele é filho de imigrantes libaneses, de comerciantes imigrantes no Brasil. Ganhou o Prémio Camões em 2016. Raduan Nassar, Lavoura Arcaica.
O Evangelho segundo Jesus Cristo, então, José Saramago. Eu li o livro, acho que alguns anos depois dele ter lançado, porque o livro ele foi lançado logo imediatamente que foi lançado em Portugal. Mas eu li um pouco depois e foi um assombro absoluto, que é pensar o seguinte: que ousadia. E foi polêmico este livro. Claro. Como não seria? Que ousadia publicar este livro em Portugal. Católico, sabe? E depois, aquele assombro, a começar pelo título, o Evangelho segundo Jesus Cristo. Tampouco o livro é um evangelho segundo o próprio Jesus Cristo. É um evangelho, é um evangelista, se trata de um evangelista que ali está dizendo, como no sentido de alguém que está próximo e que é testemunho de uma passagem, de uma jornada desta personagem, Jesus, mas ele tem uma ironia de quem está no presente, de quem está junto com o leitor. É um narrador que está contemporâneo ao leitor, ao mesmo tempo na Judéia. Isso é espetacular. Quando você pensa nisso de forma técnica, acho que para quem escreve, assim, a gente tem esse hábito de ver, por exemplo, como que os escritores resolvem cenas de sexo. Como os escritores descrevem uma ceia, um jantar familiar. Como se escreve os movimentos, as manifestações meteorológicas. Como que um escritor amanhece, entardece, anoitece. Como o escritor veste as personagens, as roupas. Sabe, eu sou absolutamente fascinada pela leitura e confesso que hoje eu tenho uma fruição deixasse, mas todos os meus livros são totalmente rabiscados, fazendo essas coletas dessas preciosidades. Mas voltando ao Evangelho... E só um detalhe, e sublinhas a caneta ou a lápis? A lápis. Não sei dizer porquê, porque já está profanado mesmo, já está profanado mesmo, mas é como se eu pudesse mudar de ideia sobre aquele trecho. Ok. É como se a leitura, a caneta é como se ali fosse uma leitura final e nunca é. Nunca temos a leitura final de um livro, isso é absolutamente impossível. E costumas reler? Raduan Nassar acho que das releituras mestrado, são as maiores. Outro dia eu li uma defesa sobre a releitura como a leitura real, como a leitura assentada, como a leitura como se a primeira viagem fosse em alta velocidade e a segunda andando devagar, vendo melhor um cachorro que atravessa a estrada. Boa analogia. Se você pudesse, belíssimo, né? Agora, aqui... Acho que os leitores e leitoras que estão ouvindo sabem muito bem da angústia entre vida curta e muitos livros. Para ler. É verdade, é verdade. Então, mas voltemos ao Evangelho, que eu é que te interrompi. O Evangelho. E um dia, vendo uma entrevista do José Saramago, e ele dizendo, que estava andando na Espanha, passa por uma banca de jornal e tem a noção de ter lido num jornal Evangelho segundo Jesus Cristo. Bom, volta, vai lá e não está escrito nada disso. Enfim, o que ele faz com isso, né? Enfim, nossa, que bom título. E ele mantém o título, mesmo que o evangelista não seja o próprio. Isso é uma coisa que eu percebo nele, que é desde Levantado do Chão, que é aquela coisa de começar o livro neste português, com o qual somos alfabetizados e educados, até lá pelas tantas encontrar aquela voz, que é a voz daquele avô analfabeto, porque ele é a voz, porque da língua para a linguagem e para a voz é um grande caminho. E acho que é o que todo escritor busca. E, ao mesmo tempo, você poderia imaginar, então por que não começa o livro de onde começou a voz? Não. É como se há uma transparência do pensamento do próprio livro ao mesmo tempo. Isso é absolutamente extraordinário. E uma passagem aí da culpa, que eu acho que tem uma relação depois lá com o Raduan, porque lá é a culpa, e aqui também, que é o mote um pouco do livro, é que José, o pai de Jesus, ele acaba sabendo que
Pilates, Pilates não, eu me esqueci agora Atenção aos conhecedores da Bíblia, vocês vão saber de que eu estou falando. Tem aquela coisa para assassinar os novos bebês, porque poderia ter a chance de ter um novo Messias, era preciso evitar que esse Messias aparecesse. Ele não avisa as pessoas que estão à vila, protege Jesus e ouve a matança desses bebês que são mortos. E esse homem tem uma culpa imensa. Ele vai tentar ajudar amigos que são crucificados. Estou fazendo um resumo muito rápido. Crucificados. Ele acaba ele mesmo crucificado. Maria e Jesus, aos 13 anos, procura por esse pai até encontrar esse homem já morto, crucificado e com sapatos na lama, sob a chuva, abaixo. Jesus, no momento em que ele calça o sapato, ele tem como herança a culpa do pai. E ele faz o que faz, movido por uma culpa, sem saber exatamente o que é isso. É uma grande força. E isso, enfim, faz uma... Para mim, é uma emoção. Como diz a autora argentina Bettina Gonzalez, ela tem um ensaio maravilhoso chamado A Obrigação de Ser Genial. Ela diz que os sentimentos nos livros são muito difíceis de serem escritos. E que, na verdade, para um escritor, o interessante seria não dizer o sentimento, por exemplo, dizer a palavra culpa. Mas a culpa ser um subterrâneo que habilita os movimentos. Mostrar a culpa e não dizer. Mostrar a culpa e não dizer. Quando Saramago coloca Jesus, adolescente, calçando os sapatos molhados do pai, e conforme aquilo, o peso de carregar esse sapato um pouco maior, você não precisa dizer a palavra culpa, por exemplo, mas é isso, querido, estou angustiada, porque cada livro é muito por falar. O Evangelho segundo Jesus Cristo, de Saramago, conhecido ateu, e foi tão polémico que ele diz que foi a causa de eu ter mudado a minha residência de Lisboa para Lanzarote, em Espanha. Foi daí que ele zangou-se e saiu daqui. Fica então aqui a recomendação. Outro especial que tu escolheste, e já falaste nela, claro, tinha que ser a Clarice Lispector, com a Água Viva. Água Viva foi o primeiro livro que li de Clarice Lispector e foi as primeiras descrições de uma mulher tentando entrar no mar. Tem uma cena dela tentando entrar no mar e a descoberta dela de estar completamente enraizada num mundo que a ultrapassa e de não ter linguagem para dar conta daquilo. Uau! Esses livros todos que eu estou indicando aqui são todos livros que me tiraram do lugar e que eu tenho uma experiência com eles de vida mesmo. Não é só mais um gesto, assim, não é só... Há muitas leituras prazerosas e há leituras que me trazem uma experiência tal qual outra especial, assim, como se fosse uma experiência também... mais especial do que as outras. Muito mais especial do que as outras. Como se eu encontrasse um universo e pudesse viver e habitá-los. E eu não tenho muitas palavras, não consigo nem mesmo sequer tentar explicar exatamente como é para mim, sabe? A leitura de tão profunda que alguns livros me fazem ter acesso. E a Clarice, ela é muito densa, né? Então, um outro livro, acho que comentávamos dele um pouquinho antes de começar a gravação, A Maçã no Escuro, é o único livro da Clarice Lispector em que há um personagem homem, que é o Martin. É um homem que vai espiar o quê? A culpa Lá está. de supostamente ter cometido um crime. E é um livro que ele é difícil de atravessar, mas quando você percebe as lógicas do pensamento e a pesquisa que ela está fazendo ali, é uma autora que está conhecendo o mundo enquanto escreve também e divide isso conosco. E Água Viva é isso, numa personagem de uma pintora solitária, descobrindo a própria consciência, assim, como alguém que sai do estado animal para o estado humano. Uau!
Fala aqui mesmo, são as divagações de uma pintora que durante toda a narrativa faz uma série de reflexões e digressões sobre questões da existência, do ser ou não ser, do poder das palavras. A autora nos faz mergulhar no universo desta personagem feminina, partindo das questões mais íntimas para refletirmos sobre temas humanos e universais. É um diálogo com um interlocutor que não é presente na história, não é? Exatamente. É o monólogo dela. Esse interlocutor alguém pode colocar aí como a própria consciência, o mar, mas é como se esse interlocutor é o mistério mesmo. Não sabemos quem é. Há aqui um excerto enorme, eu vou resumir, mas é maravilhoso, porque ela diz: não se compreende música, ouve-se. Ouve-me então com teu corpo inteiro. Quando vieres a me ler, perguntarás por que não me restringo à pintura e às minhas posições, já que escrevo tosco e sem ordem. É que agora sinto necessidade de palavras. Não é? É lindo. Clarice Lispector, Água Viva. Ela que é brasileira, nasceu na Ucrânia, mas diz que como saiu da Ucrânia ainda antes de fazer 2 anos, diz que nem pisou a Ucrânia, o chão. Diz que estava sempre ao colo. Ela aos 7 anos aprendeu a ler e a escrever, portanto já cedo foi diferente. Porquê? Porque pouco depois, inspirada por uma peça que havia visto, a sua primeira peça teatral que ela viu, Pobre Menina Rica, de 3 atos, escreveu ela a sua primeira peça teatral, Pobre Menina Rica, de 3 atos, e perdeu as páginas, perderam-se as páginas, infelizmente. E depois também enviou contos para a página infantil do Diário de Pernambuco, só que o jornal não publicou. E porquê? Porque eles dizem que as histórias começam sempre com "era uma vez". E ela diz: eu não escrevia assim, eu escrevia sobre sensações. Eram contos sem fadas, sem piratas. E então ninguém queria publicar. Mas ela já cedo era diferente. No máximo com 8 anos. É impressionante. Fantástico. É fantástico, é fantástico. Clarice Lispector, Água Viva, e também já anotei aqui A Maçã no Escuro. Este mais diferente, mas que eu percebo também a viagem que terás feito, claro, e já aqui foi referido neste podcast, o Gabriel Garcia Marques com os 100 anos de solidão. Uau! É uma Capela Sistina literária. Uau! Boa imagem. É uma Capela Sistina literária. E é é a história espiritual da América Latina. É impressionante o que ele faz. Eu tenho guardado algumas dos livros que eu leio, né? Eu tenho uma memória física da leitura. Por que não é curioso que a gente ame muito um livro? Por exemplo, Radwan Nassar, que eu comentei aqui, que li, eu não sei se 50, quantas vezes li porque pesquisei o livro. O Lavoura Arcaica, sim. O Lavoura Arcaica. No entanto, eu não sei de cor todas as palavras do começo ao fim. Eu não sou capaz de dizer aqui quais foram todas as frases. Resta uma memória física de leitura como experiência mesmo. Mas eu guardo algumas frases ou alguns pontos dali, né? E de 100 Anos de Solidão, que é uma saga familiar, tem uma personagem muito importante que é a Pilar, uma mulher que no começo do livro, ele diz assim: sua risada faz as pombas levantarem voo. Isso é muito visual e sonoro. E sonoro. Há uma vibração tão forte daquela matriarca que as pombas ali do chão levantam voo. Lá pelas tantas, pelo final, ele volta para aquilo para dizer: as pombas não voam mais. E, enfim, um livro todo permeado de uma imaginação e de uma construção impecáveis e impressionantes. Tem uma outra coisa, um termo que ele usa. Eu cheguei numa releitura, porque 100 Anos de Solidão é outro livro que reli algumas vezes. Eu cheguei a pegar todos os termos de solidão do livro todo para a solidão como metáfora de outras coisas, ou assim, é solidão do que exatamente? Então lá tem a solidão da beleza, solidão da infância, a solidão do idoso, muitas. E é uma celebração também da solidão como um lugar onde se pode criar pessoas, lugares, relações, que essa solidão faz
essa família e esse lugar, e Macondo, assim, no fim das contas, surgir, né? Outro dia mesmo, no festival mesmo, eu estava comentando que me perguntaram, no Brasil, um repórter me perguntou o que eu achava da língua portuguesa. Era uma matéria para TV. E eu disse, tristeza. E depois eu mesma fiquei meio impactada com o que disse e fiquei pensando, de onde escapou isso de mim, que é uma tristeza? E aí eu fiquei pensando muito, até comentei isso no festival, de uma tristeza da língua. Eu tô colocando a solidão do Gabriel Garcia Marques, que não foi escrito em português, mas eu estou fazendo uma conexão, talvez, com o nosso continente sul-africano, sabe? Uma tristeza porque uma língua que faz tanta poesia, a poesia, ela só pode sair da falta, do luto e da distância. Só deste lugar. E a solidão acho que comunga um pouco com esse lugar, que podemos, talvez, se avizinhar um pouco da própria tristeza, né? E de uma solidão e de uma tristeza que acessa uma espécie de beleza, mas uma beleza que só ativa diante da solidão e diante da tristeza. Muito rara, mas que acho que todo mundo que passou por passagens de solidão e de tristezas, acho que sabe do que eu estou falando. E estou a pensar também na Cecília, na personagem da pediatra. Que volta. Mas ela ainda, a parte da culpa que tu trouxeste nestes livros, ela ainda tem que resolver. Ela ainda tem que resolver. Mas também está aí traços da Cecília. Tem. E ainda nos 100 anos de solidão tem um termo que sou apaixonada. Desculpa, fugi do microfone até para falar. Ouve-se bem. Eu até me afastei. Cavalo asmático. Eu acho esse termo fantástico. E que para mim é uma espécie de metáfora da América Latina. Um cavalo é a potência de atravessar, de chegar. Porém, ele é asmático. Ele tem a potência, mas não tem o fôlego. Minha querida América Latina, eu sou brasileira, o continente latino-americano. Eu acho que essa metáfora, ela pode se referir a um passado e imagino que ela possa se transformar depois num cavalo a plenos pulmões. Eu digo que ela é uma metáfora, mas tenho esperança de que esse cavalo ainda chegue a plenos pulmões. Amém. Amém. Gabriel Garcia Marques, o Gabo, 100 anos de solidão. Só mais 2 perguntas, rápidas. Lavoura Arcaica, do Radwan Assar, que já terás lido 50 vezes, o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, e Água Viva, da Clarice Lispector. Escolhe um. Água Viva, como título ou como livro? Como livro. Imagina que este podcast, eu, em vez de te pedir 4 favoritos, dizia, vamos falar só sobre um livro, Andreia. Qual é que tu trarias? Eu voltaria ao Lavoura Arcaica. Pois, calculei. Eu voltaria ao Lavoura Arcaica. Porque quando você falou, eu fiquei só ouvindo você dizer os títulos. E Água Viva é belíssimo. Bom, Lavoura Arcaica idem, mas é Lavoura Arcaica. Ok. Agora uma pergunta se calhar mais difícil, ou não? Ao dia de hoje, se a tua vida desse um livro, qual seria o título? Nunca é um prazo, o meu acabou. Uau! Nunca é um prazo, o meu acabou. Essa é uma frase de um livro de contos chamado Nego Tudo. Ah, que é teu? É. Exatamente. Que está aqui há uma trilogia que eu escrevi aqui no início. Eu vou pôr tudo isto na descrição deste episódio. Que maravilha! E agora então, Andreia, estou a adorar esta conversa e ficava aqui também todo o tempo. Há um livro que eu te recomendo que... Não sei se já terás conhecido, ela já cá esteve também, a autora brasileira, a Giovanna Madalosso. Claro! Conheces? Claro que sim. Leste a Sweet Tóquio? Ah, claro! Escrevemos no mesmo ano. Que Sweet engraçado. Tóquio e Pediatra. E tem uma conexão Pronto, absurda. é Passa-se isso. em São Paulo, maternidade, relação social, de classe social, patroa-empregada. É impressionante. É impressionante, pronto. É isso que eu ia dizer. Eu adoro o Sweet Talk. Que engraçado, ia-te recomendar esse. Porquê? Porque, não querendo ser spoiler para quem nos está a ouvir, não é? Mas acabando a pediatra, pensei, tenho que lhe dar a Sweet Talk. E quem leu a Pediatra e gostou, Sweet Tóquio é uma pedida. Sim. E é uma premissa que poderia ser uma sequela do Pediatra, do teu, Totalmente. não é? Podia ser sequela,
Mas outro contexto, no sentido, outra escritora, outra voz, outra personagem, mas lembrei muito, que engraçado, boa, e já cá esteve a Giovanna, recomendo ouvir a conversa que eu adorei. Querida, grande autora. Grande autora mesmo, que engraçado. Tudo pode ser roubado também dela, também está em Portugal, mas pronto, em brasileiro lemos todos, não é? Fica aqui a recomendação. Portanto, pronto, ia-te recomendar esse. Recomendo-te também a Rosa Montero, A Louca da Casa. Conhece a Rosa Montero? Sim. Também já leste? Também. A Louca da Casa é genial. Vê, olha, estou a falhar, estou a dar-te a recomendar tarde, mas a acertar no teu género. Sim. Que máximo. Então agora tenho um para oferecer, que vamos lá ver então, espero ter acertado, ou seja, que não tenhas lido, que é da italiana Beatrice Salvioni, A Mal Nascida. Que então é Itália, 1936. Francesca, de 13 anos, está nas margens do rio Lambro, vergada sob o peso de um homem morto que tentou violá-la. Magdalena, amiga de Francesca, sai da água e ajuda a livrar-se do corpo. Escondem-no no meio de arbustos. Este momento é um marco inolvidável na relação entre as duas raparigas, que começa um ano antes, quando Francesca se deixa fascinar por aquela a quem todos chamam a mal-nascida. Uma rebelde de origens humildes e com estranhos poderes. Adorei. E não tens? Não tenho. Ai, que bom! Não conheço a autora. E se vocês vissem a capa, vocês também pegariam numa livraria. Claro, e tem o carimbo de qualidade da editora Alfaguara. Portanto, olha, ainda bem que não dei os que recomendei. Que maravilha! A gente tem uma conversa tão gostosa e ganha um livro. É que bom. Adorável. Adorável. Olha, adorável foste tu, Andréia. Foi um prazer, Andréia Del Fuego, a pediatra. Fica aqui a recomendação e todos estes livros. A lista vai aumentando. Foi um prazer. O prazer foi todo meu. Obrigada. E obrigada a quem ouve. Para a semana a mais.